Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena sexta-feira, dia 20 de outubro, começando essa maratona de sexta literária. Que delícia! Hoje vamos até umas 10, 10 e meia, divulgando muitos autores nacionais, fazendo sorteio, dando boas risadas, aquela atmosfera que a gente ama, né? Muito bem, para quem vem acompanhando aí, né, durante a semana, recebemos aqui muitos autores incríveis e vocês podem assistir pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, para a gente abrir essa sexta literária, a gente vai bater um papo, vai conversar, vai trocar uma ideia, vai conhecer um pouco mais a autora nacional Bettina Stingeli. Acho que é assim que fala o nome dela. Vamos descobrir já já. Ela que tem participação em coletâneas e publicou o livro 13 Bonecas. Olha isso aqui. A autora super topou bater papo com a gente para falar sobre construção de personagens, desenvolvimento da trama, projetos futuros e muito mais. O pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se a nossa autora já está aí. Ah, mas ela já até mandou o convite aqui, ó, que maravilha. Olá! Oi! Tudo bem? Seja muito bem-vinda! Tudo bem, não te vejo, só me vejo. Então, isso é bug do Instagram. Eu vou pedir para que você abaixe o teu volume, você está dando retorno, ou coloque um fone. Vamos ver se melhora assim. Agora, o fato de você não estar me vendo, isso é bug do Instagram, mas não se preocupe, estamos todos aqui vendo você e quando a entrevista for para as plataformas, você também vai aparecer. Você se incomoda de fazer live assim? Não, pode ser, é melhor olhando para a pessoa, mas vamos lá. Bettina, querida! Tá melhor o som assim, Monique? Então, tá dando bastante assim? retorno. Por que será, né? Por que será? Vamos baixar um pouco o volume aqui. E agora? Vamos ver se vai melhorar. Ruim também? Eu acho que deu uma melhorada. Vamos ver no. Acho que melhorou sim, né, gente? Foi. É que eu vou te falar, eu sou surdinha, tá? Então eu coloco assim um volume no máximo. Ah, muito bem, mas você consegue me ouvir agora? É um problema que eu tenho, né? Mas tudo bem. Você consegue me ouvir agora direitinho, não? Consigo, Então tá. consigo. Muito bem. Bettina, querida, tua primeira live literária? Primeira live literária, não. Não é. Não é. Eu acho que só comigo, sim. Porque eu fiz algumas lives, mas sempre na companhia de outros autores, né? Eu acho que só eu, essa é a primeira, sim. Tenho a impressão que sim. Geralmente a gente faz, né, com vários autores e tal, mas quando é solo também é uma delícia. Você é de qual lugar do Brasil? Eu nasci em Blumenau, Santa Catarina, mas eu moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Conhece o Rio? Rio de Janeiro?
Então, eu fui umas 2 vezes para o Rio. Ai, 2 vezes. 2 delícia. ou 3 vezes, mas muito rapidamente, sempre muito rápido. Você esteve Nunca aqui fiquei esse muito ano na tempo no Bienal Rio. ou não? Não, que vergonha, né? A última Bienal que eu fui no Rio foi em 2013, faz 10 anos. Ai, caramba, bom. Foi como escritora, como leitora, como admiradora? Na época foi como leitora, ainda como leitora, mas eu já tinha 13 bonecas na gaveta, né? Eu já tinha 13 bonecas escondidinho, assim, Só não tinha mas eu ainda publicado. era, e não estava pronto também, então eu não me considerava assim uma escritora, né? Eu estava como leitora Muito mesmo. bem. O Brasil está cheio de feira literária agora final do ano. Ano que vem vai ter Bienal em São Paulo. Espero ter a oportunidade de te conhecer pessoalmente, tá, querida? Tomara que sim. Ô, Betina, me diz uma coisa. O teu sobrenome, Stingelin, falei certo ou não? Stingelin, Stingelin. suíço, Stingelin. Chique, né, gente? Né? Vai, é mais complicadinho, né? A Be- maioria fala Stingele, Stingelim. Tá valendo também, né? Tá valendo também. Eu achei chique, gente. Betina Stingelin. Não é isso? Stingelin. Ai, Stingelim, Stingelim. sobrenome Palavra suíço. certa. Que delícia. Ô, Betina, primeiro eu quero super te parabenizar por essa obra. Eu li o teu livro alucinada, do início ao fim, Olha que legal. porque você conseguiu construir uma personagem feminina muito forte. E uma personagem feminina que vai passando por um processo de amadurecimento ao longo da trama muito importante e que vai cativando. Eu fui cativada pela tua personagem, por toda a transformação dela, do início ao fim, com os dilemas, com os problemas que ela apresentou e toda a trama que não é só um terror ali, é um suspense, um drama, é uma trama que você desenvolveu em volta de um suspense que me arrebatou. Eu ficava assim, gente, preciso de resposta. Eu preciso entender o que está acontecendo. E aí, quando eu terminei, eu falei, eu preciso conversar com a Betina sobre esse livro. Então, muitíssimo obrigada e parabéns por essa belíssima obra que é 13 bonecas. Olha aqui, gente, olha essa capa. Eu agradeço. Betina, esse livro você publicou em que ano? 2020. Dois, 2020. e foi pela Labrador, não é isso? Foi pela Labrador, isso. Esse é o teu primeiro livro solo publicado? Então, eu tenho uma história meio, vamos dizer assim, diferente, né? Na escrita, vamos dizer assim, porque eu me formei em História, né? E sempre fui uma leitora, assim, uma ávida leitora, né? Desde muito nova, isso começa cedo, Sim. né? Mas aí eu fui fazer um curso de História na faculdade, louca por História, e quando eu saí, eu abri uma empresa com uma colega minha, de pesquisa, de escrita de livros comemorativos para empresa, sabe aquele negócio assim, a empresa faz 100 anos, aí a gente fazia o livro, a gente fazia toda a pesquisa, fazia todo um trabalho assim muito legal e eu escrevia. Então, se você for pesquisar, você vai ver assim que eu tenho alguns livros escritos muito antes do 13 Bonecas, né? Assim, sei lá, 15 anos antes, mas que são de história, né? História regional, história
de teatro, história de empresa. Então, eu já era uma escritora, mas eu não era uma escritora de literatura, né? E aí, o 13 Bonecas, na verdade, ele surgiu muito assim do sonho que eu tinha de ser escritora de literatura, né? Eu escrevia aqueles livros de história, tal, gostava de fazer, mas no fundo eu sempre quis escrever ficção, né? Principalmente suspense, terror, etc. Sim. E aí o 13 Bonecas, ele começou a história no meio dessa história de eu escrevendo livros de história, né? E aí, no final de semana, eu pegava e escrevia um pouquinho do 13 Bonecas. Eu estou falando isso 12 anos antes do livro ter sido lançado, tá? Eu escrevia um pouco nos finais de semana e escondia na gaveta. No próximo final de semana, eu fazia de novo. Escrevia, escondia na gaveta. Então, o 13 Bonecas, ele demorou, se a gente pegar assim, desde 2008 até 2020, foram 12 anos. Bastante coisa, né? Ah, é uma longa trajetória, né, gente? O 12 Bonecas, ele foi assim um processo de autodescoberta muito grande. O livro tem muito a ver com a minha própria vida, tá? Obviamente, de uma maneira simbólica, né? A protagonista tem muito a ver comigo, porque você imagina de 2008 até 2020 tudo que não me aconteceu, Sim. né? Aconteceu muita coisa. E isso tudo refletia na minha escrita e no livro, né? Então, o livro, ele foi uma espécie de catarse, assim. Ele não chega a ser 100% autobiográfico, não é, né? É uma história de terror e tal, mas ele tem é como se fosse um expurgo, né? De coisas que eu vivi e consegui fazer essa simbologia toda, né? E jogar para ficção, para arte. Nossa. Então, ele tem várias... Acho que o olhar mais atento em cima do livro vai perceber que a minha própria escrita durante o livro, né, ela vai mudando. Sim. Eu não sei se você percebeu isso, mas tem gente que percebe. Sim, dá sim. Agora, 13 Bonecas, publicado aí pela Labrador, tá, gente? Que é uma editora incrível no mercado hoje, que faz trabalhos incríveis. Eu tenho visto capas lindíssimas, diagramação lindíssimas produzidas pela Labrador. E essa capa aqui na época do lançamento, porque eu lembro, gente, quando o 13 Bonecas foi lançado, porque eu abri o Instagram e toda hora 13 Bonecas estava aparecendo. Tinha sempre uma blogueira falando dele, tinha sempre leitores indicando 13 Bonecas. Então, teve ali um jogo para chamar atenção muito grande. E eu falei, gente, olha essa capa. Não é possível, eu preciso conhecer esse livro. Tá todo mundo falando de 13 Bonecas. Preciso entender o que está acontecendo. E aí comprei e ficou naquela lista de leitor que eu vou ler, aí compra mais um, eu vou ler, aí compra mais outro livro. E a lista não para de crescer nunca. Eu falei, não, eu tenho que ler um bom suspense nacional, vou pegar agora o 13 Bonecas, e não deu outra, gente. Eu sentei e li de uma vez só. E não tem como falar de 13 Bonecas sem mencionar essa capa. Ô, Betina, como é que surgiu essa capa de 13 Bonecas? Porque ela tá fascinante, ela tá mega vendável e ela tá mórbida ao mesmo tempo. Porque aqui a gente tá cheio de sangue, ó. Olha aqui. Olha isso aqui, gente. Como é que surgiu essa capa? Então, essa capa, assim, eu devo muito ao Labrador, né? Porque eu tinha uma ideia da capa, mas eles me surpreenderam muito.
a minha ideia era que alguma boneca aparecesse na capa. Então, eu mandei algumas imagens para eles de bonecas que eu considerava, assim, bonecas mais sinistrinhas, assim, sabe? Aquelas bonecas antigas, Sim. assim, de porcelana, né? Tem umas bonecas, assim, do século XIX que são mais assustadoras, né? E eu mandei essas imagens para eles. Mas, na verdade, eu mandei duas capas possíveis que eu gostaria que, né, que eles fizessem. Mas eles vieram com essa capa, que era uma coisa que, na verdade, eu não estava imaginando. Na minha cabeça tinha outra coisa. E eu fiquei apaixonada pela capa, né? Todo mundo que vê, assim, gosta muito, porque chama muita Sim. atenção, né? Ela passa muito da história, né? Da coisa do suspense, do terror, do sanguinho que tem a vida. Exato. Mas, assim, eu devo a capa à Labrador. A Labrador, nesse sentido, assim, é nota 1000. Nota 1000. Eles Eles são super arrebentaram. criativos. Agora eu vou contar uma curiosidade para vocês, gente. Tem que abrir um parênteses aqui. Enquanto eu li o livro, né, vocês sabem que leitura e escrita é energia. E no decorrer da leitura, esse é um livro de suspense, tem umas pitadas ali de terror bem brabo, e óbvio, fala sobre algumas bonecas que já já a gente vai entrar nesse quesito. E eu tenho uma boneca pequenininha que eu ganhei há muitos anos, que ela tem exatamente esses olhos. E a boneca ficou em cima da minha prateleira me olhando enquanto eu li o livro. E eu falei assim, você não vai ficar me olhando enquanto eu leio 13 bonecas. Então eu virei a minha bonequinha para a parede e só voltei a botar ela na posição que ela deveria estar quando eu terminei a leitura. Porque eu li o livro e o meu cérebro assimilava automaticamente com a minha boneca. Eu falei, gente, se ela der uma piscada ali, eu caio durinha aqui, eu não levanto mais. Porque o livro tem esse tipo de pegada e a gente vai descobrir já já. Eu não sei se dá para ver aqui na prateleira, mas ela está lá em cima. Eu botei ela de novo na posição dela. Mas só depois que eu terminei de ler 13 bonecas. E aí, ô Betina, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa tua história, o que fala 13 bonecas? Você quer um resumo do livro? Eu quero o que tem nessa história que vai ali agarrar o leitor na tua trama. Tá. 13 bonecas é a história da Caroline, né? Que é uma órfã, né? Ela perde os pais numa situação assim bastante extrema, bastante violenta, né? E ela se vê sozinha, né? Sozinha no mundo. E ela tem um emprego medíocre, não tem família nenhuma, não tem parente, não conhece pelo menos, né? E ela tá naquela vida, né? Naquela vidinha assim que nada acontece, vamos dizer assim. Ela tem um namorado, né? Uma figura que ela conheceu assim meio, né? Por acaso. E ela se agarra muito a esse namorado, né? E aí, eu não quero dar spoiler da história, então se eu estiver dando, tu, por favor, me corta, tá? Tá Me bom. chama, tá? Não fala, tá? E, bom, e aí tem uma situação entre os dois, né? Eles se desentendem, brigam, enfim. E ela tá muito desiludida com a vida dela demais. E ela recebe um telefonema de um advogado dizendo que uma tia, avó dela, tinha acabado de falecer e deixou uma casa para ela. Então, ela fica assim, primeiro achando que é trote, que aquilo não pode ser sério,
né? Porque ela não se recorda de tia-avó, né? De contato com... Até lembra mais ou menos pelo nome, né? De ter ouvido falar na infância, mas nada, nunca conheceu, enfim. Mas como ela está muito desiludida, né? Ela acaba aceitando ir, conhecer esse advogado, ir lá ver qual é, conhecer a casa, ver se isso tudo procede. E ela vai até lá e ela percebe que a história é real, que a casa existe, que é tudo, né? Que é tudo real, assim. E ela fica um final de semana ali para conhecer a casa. E nesse processo de conhecer a casa, de conhecer as pessoas que ainda estão lá, porque ela vai encontrar a velha governanta, né? Que toda casa, né, Monique, toda história com casa e terror, né? Tem que ter uma governanta, né? É sempre uma criatura esquisita, né? Sim. E ela conhece essa governanta, tal, tem mais uma moça que trabalha lá, uma moça jovem, e ela vai conhecendo a cidade é Lago Negro, uma cidade pequena, assim, e ela acaba conhecendo alguns personagens, acaba conhecendo até um personagem interessante, que ela acaba se interessando, e nesse decorrer ela entende que ela precisa ficar ali para conhecer um pouco mais da história da própria família, né? Como a vida dela realmente estava muito estagnada, ela percebe ali uma chance de mudar de vida, né? Vamos dizer assim. E ela vai investigando, né, a história dessa tia, vai investigando a história um pouquinho da cidade, né? Mas principalmente daquela casa. E o livro, ele é narrado no passado e no presente, né? Então, enquanto a gente vai acompanhando a história da Caroline, né? A gente também acompanha a história da Ellen, né? Sim. Que é a tia-avó, né? Então, a gente fica nesse passado presente, né? Indo e voltando nessa 1975 a 1985, a gente vai pegando ali essas épocas. Desculpa, Betina. Não, legal, assim, até tu me situar, porque eu vou te dizer a verdade. Esse livro, eu tenho uma coisa assim, tá? Eu escrevo uma história, passa um tempo, eu esqueço metade dela. É bem interessante isso. Mas eu estou indo bem. Isso acontece. Estou indo bem, tá? E aí a gente vai descobrindo junto com ela, né? Qual é o mistério da casa. Tem a ver com essas bonecas, né? A tia colecionava, a tia-avó, né? Colecionava bonecas e a gente entende o porquê disso, né? Então, a gente vai acompanhando todo esse mistério que existe em torno dessa casa, em torno da figura da tia, e é bem legal. Não sei se resumir bem ou se queres que eu fale mais alguma coisa. Não, a gente ainda vai desenvolvendo aqui, porque tem um personagem, gente, que é o advogado. Eu não lembro o nome dele agora. E olha, o meu instinto de leitora, desde o início, desde a primeira cena, eu falei, tem alguma coisa errada com esse advogado, não é possível. Desculpa, gente, sou alérgica. Aí eu falei, tem alguma coisa de errado com esse advogado, não é possível. Ele é muito prestativo, ele é muito bonzinho. Gente que é muito prestativa, eu já tenho um passo atrás. Porque ninguém é 100% prestativo e ninguém é 100% bonzinho o tempo todo, gente. E esse advogado, desde o início, é ele que, olha, fulana, sua tia-avó morreu, você tem uma herança para receber, sou eu que estou à frente e eu vou te ajudar. Só que a gente está lidando com uma personagem que eu acho que era garçonete, se eu não me engano, não tinha nada, perspectiva nenhuma de nada, e de repente ela ganha uma baita herança e vai morar numa baita mansão.
E é ele que está o tempo todo rondando a história. Vira e mexe, ele está na história. Porque se não for por causa dele, a menina não tem acesso a documentos, a parte burocrática do testamento. E tem uma cena em que ele enche ela de papel para assinar. E ela já confia nele cegamente. Eu falo, bom, ou ele está roubando tudo dela, foi a primeira coisa que eu pensei, ou realmente ele vai me surpreender lá no final. Enfim, não vou dar spoiler aqui. Não deixa o mistério no ar. Será que ele é realmente bom? Exatamente. Ou não, né? O nome da personagem é Caroline Gruner. Se eu tiver falado errado, me corrija, tá, Bettina? Não, certo. Caroline Gruner, que é a protagonista, vê a vida desmoronar depois de perder os pais em um assassinato seguido de suicídio. Ô Bettina, fala um pouquinho pra gente sobre esse assassinato seguido de suicídio que aconteceu com os pais da Caroline. Uhum. Na verdade, assim, essa questão, né, do assassinato seguido de suicídio é uma coisa que eu não desenvolvo, assim, né, no livro. Eu acho que é mais na perspectiva do trauma dela, Sim. né? Eu queria criar uma personagem que fosse traumatizada, né? E além do trauma, um trauma muito forte, né, em relação à morte, que esse trauma fizesse ela se sentir sozinha, né? Sim. Sozinha, abandonada. Por quê? Porque eu precisava criar um personagem que fosse carente, né? Que tivesse uma carência muito grande, né? Porque como você estava falando ali, eu desconfiei do advogado, eu desconfiei, né? Você está atenta ali, se fosse eu desconfiaria de todo mundo, né? Porque ela vai passando durante a trama, tem a governanta, tem a moça que trabalha ali, tem o dono da livraria, né? Que ela se interessa, tem uma série de personagens que entram, né, no caminho dela, e eu precisava que ela fosse carente, né? Que ela acreditasse nas pessoas facilmente. Então, eu desenvolvi essa questão dessa história dela, né? Dessa história mais violenta, assim, né? Em relação ao pai, e aparece, assim, ela tendo até pesadelos, né? Com o pai, com a mãe. Isso também no livro é uma coisa bastante sistêmica também, né? No sentido que essa violência, ela já vem de outras gerações, né? Por isso que ali a história da tia-avó também tem um viés de violência mesmo, né? De relacionamento tóxico, né? Então, eu também queria trazer essa pegada, ela não é evidente assim, né? Não fica assim escancarado, vamos dizer assim, mas eu queria trazer essa questão do sistêmico da família dela, né? Da questão dos relacionamentos tóxicos. Sim. Então eu criei, né? Fui por aí, né? Por isso que o assassinato seguido de suicídio, inclusive essa questão eu fui inspirada, eu acredito que a pessoa nem saiba disso, tá? Nem tem ideia. Mas uma conhecida, uma mulher que eu conheci, viveu isso, tá? E o pai assassinou a mãe e se matou, né? E quando eu estava escrevendo o livro, ali porque como eu falei, esse livro ele teve várias etapas, né? Ele foi sofrido, ele foi uma depuração, então ele foi anos, assim. Mas ali em 2019 eu peguei ele e disse, agora eu vou terminar. Então eu trabalhava a semana inteira incansavelmente em cima dele para terminar.
E justamente nessa época, que eu ainda estava ajustando muito livro, ajustando coisa cá, coisa lá, né? Tirando, colocando, enfim. Eu sentei com essa pessoa, com essa mulher, e ela me contou a história dela. E aquilo me chocou bastante, né? A história. E eu pensei, eu vou usar isso no livro, né? Já que eu estou aqui conversando com alguém que realmente passou um trauma desse tamanho, né? E eu estou escutando da boca dela, né? Como lugar de fala dela, né? Uma pessoa que realmente passou por isso. E então eu usei, né? No livro, né? Aquilo que eu senti ali no momento. Sim, Então foi tem isso. é o que a autora falou, ela não se aprofunda nos detalhes desse problema da protagonista, porque ela precisava realmente criar essa personagem com algum dilema, com algum passado, com alguns traumas, para dar continuação. E aí a gente vai entender todo esse processo de transformação da Caroline Gruner. Bom, portadora de uma doença congênita chamada miocardite, ela precisa reaprender a viver, mas dessa vez completamente sozinha. Isso também é um fator muito interessante na história, que a gente tem uma personagem sozinha, cheia de problemas e precisa lidar com o tal do marca. Eu não lembro se ela tem um marca-passo no coração ou se ela não pode fazer esforço, enfim, várias cenas ali, há um cuidado em volta do problema de saúde que a nossa personagem apresenta. Ô Betina, por que você resolveu colocar essa doença congênita, que é a miocardite, na personagem? Isso faz parte da história, do desenrolar da história, né? Da trama. Eu precisava também, coitada dela, né? Eu precisava fazer ela, além de tudo, frágil fisicamente. Isso tem um porquê, eu não vou explicar porque, né? Aí eu vou estar contando muito da trama que tem por trás ali, né? Mas eu precisava criar essa condição nela, né? Então, na época que eu pensei assim, eu preciso criar uma personagem doente, que tem alguma doença, né? Uma doença que pode matar ela a qualquer momento, se ela não viver de uma maneira X, né? E aí eu até conversei com um médico, na época, perguntei, né? Perguntei de alguma doença, perguntei dessa doença específica também, o que poderia ocasionar, tal. E ele me esclareceu bastante, assim, e daí me ajudou também a construir uma personagem com uma história mais crível, né? Sim. Que não saiu assim da minha cabeça, sim, né? Realmente é uma condição que requer cuidados, remédios, a pessoa não pode ficar fazendo exercício, né? Então, quase não tem problema, gente. A nossa Caroline quase não tem problema na vida. Não tem, quase nenhum. Bom, um telefonema oferece uma nova perspectiva quando um advogado lhe revela uma tia-avó e uma casa como herança. Ô, Betina, qual é o nome do advogado que eu não lembro? Christian. Christian. Fala um pouquinho dele pra gente. Heimer. Então, Christian é um advogado, né, que seria o advogado da família, né? Na verdade, ele entra na história um pouco, vamos dizer assim, de paraquedas, no sentido de que ele não era o advogado antigo da família ali, né? A família tinha um advogado já de muitos anos que cuidava das coisas.
E esse advogado acaba morrendo, né? E ele aparece ali, ele toma o lugar do advogado, porque estava no mesmo escritório e tal. E ele é uma figura bastante interessante, assim, porque ele é jovem, né? Mas ele se comporta como uma pessoa idosa, vamos dizer assim, né? Uma pessoa mais velha. Isso até chama a atenção dela, né? É como se ele tivesse talvez uma insegurança, né, de ser jovem e achasse que precisa é, aparentar ser mais velho, talvez para ter a confiança dela, né? O Heimer, né, que na verdade eu venho de terra de alemão, né? Nascida em Blumenau, cidade da Oktoberfest, né? Então eu usei uma porção de nomes, eu usei uma porção de sobrenomes que são dali. Eu vou te contar uma coisa bem interessante, né? Porque quando eu comecei a escrever esse livro, já faz tanto tempo que ainda tinha lista telefônica, né? Que é uma coisa que ninguém mais, uma geração mais nova, assim, não sabe nem o que é uma lista telefônica, né? E eu precisava de sobrenomes, eu precisava de ideias, e eu ia olhando na lista telefônica. E aí eu circulava os sobrenomes, assim, que eu achava que tinham a ver com a história. E aí surgiu, né, o Heimer, o Christian Heimer. E aí o personagem se desenhou na minha cabeça, eu tenho ele direitinho na minha cabeça, assim. Eu acho que de todos os personagens ele é o mais montado na minha cabeça. Mas ele tem essa questão, assim, bem misteriosa com ele, né? E é bastante provocativo isso, porque a pessoa não sabe qual é a dele. Exatamente. Né? Se ele é legal, é como tu falou, assim, será que ele é tão legal mesmo? Porque pode surpreender a pessoa ser de fato, assim, muito legal, né? Exatamente. Mas também não, né? O leitor fica ali. É por isso que eu fiquei presa, gente. Vocês não estão entendendo. Dois fatores também que me prendeu a leitura foi acompanhar esse desenvolvimento desse advogado. A boa sorte, porém, parece vir acompanhada de mistérios e perguntas sem respostas, além de uma bizarra coleção de bonecas de porcelana com um elo incomum com os mortos. Ô, Betina, antes da gente falar um pouquinho sobre essas bonecas, quem é a tia-avó da Caroline, que ela não conheceu na trama, que ela não tem nenhum vínculo emocional, mas que tem uma ligação direta com ela em toda a história? Quem é essa personagem? A tia, então, essa tia, aí agora tu me ajuda, tá? Porque, como eu falei, como faz tanto tempo que eu escrevi essa história e eu acabo esquecendo que eu escrevo, é uma coisa muito doida. O processo de escrita, ele cada vez mais, para mim, ele é um processo assim de tanta concentração. Quando eu estou ali no momento da escrita, é como se eu entrasse assim eu brinco que é tipo uma psicografia. Sim. Porque eu entro no negócio e depois de um tempo eu leio de novo e eu penso assim, gente, eu escrevi isso. Não sei de onde saiu, é bem interessante, tá? Isso. Mas a tia-avó, ela é irmã do avô da Ellen, né? Da Caroline, desculpa. Isso. A Ellen, que é a tia-avó, né? Ela é irmã do vô da Caroline, né? E esse vô, o nome dele acho que era Carlos, né? Tem eu não lembro agora. Aí anotado, né? Eu sou muito nome, gente, mas eu acho que é assim. É que é muito personagem, mas vamos lá. Mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. E ele acaba fugindo, né? Fugindo de casa. E ela tem mais duas irmãs.
eles todos meio que se separam, assim, né? E a Ellen, ela acaba casando com o Seymour, né? Sim. Que é o marido dela. Que é justamente o dono, o dono da casa ali, né? Que ela vai morar com ele ali e tal. Que também é um herdeiro, né? Ele é um herdeiro, na verdade, dessa fábrica de brinquedos onde foram criadas essas bonecas, na verdade, né? E ela acaba casando com ele, meio foi uma troca, né? Porque o pai dela era um sujeito extremamente abusivo, e aí, de novo, eu entro na questão sistêmica, Sim. né? Da família ali, dos homens abusivos, né? E acaba meio que trocando ela, né? Ele tinha uma dívida e vendeu ela ali, meio que fizeram um acordo, né? O pai do marido dela, o sogro dela, né? Com o pai dela fizeram, vamos dizer assim, uma troca, né? E então ela acaba se casando obrigada, né? Ela não era apaixonada por essa criatura, né? Ela não era apaixonada por esse homem. Ele era um playboy, também um sujeito extremamente tóxico também. Então ela tem que lidar assim com a questão do pai, que já abusava da mãe, que era uma mulher muito fraca, né? Uma mulher viciada em calmantes, tal. E que faz o próprio irmão dela, que é o avô da Caroline, né, se desligar da família e um dia simplesmente pegar as coisas e ir embora, né? Por isso que existe esse distanciamento ali, né? Que a Caroline acaba não crescendo perto, assim, né, da família do pai e dessa tia-avó, né? E ela também, ela começa a desenvolver uma doença psíquica, né? Sim. A Ellen, né? A tia-avó dela. Então, mais ainda, ela se isolou. Ela acaba se isolando depois, acaba cortando com a própria família e vai cada vez, como casa com ele, fica cada vez mais ali em Bela Jur, né? Que é a casa onde a trama toda acontece. E aí que a doença psíquica dela, vamos dizer assim, acaba piorando por conta dessas bonecas, né? Pois é. E a autora Falei aborda... muito? Falei muito. Não, foi Quantas... ótimo. Porque você tocou num ponto importantíssimo. A história, como falado anteriormente, ela é no passado e no presente. E a gente acompanha esse processo da tia-avó, porque existe porque assim, a autora coloca crime, a autora coloca abusos, a autora coloca doenças psíquicas, a autora coloca doenças físicas. A Bettina, ela vai colocando no livro assuntos importantíssimos. E essa tia-avó no passado, por problemas, entre aspas, psíquicos, né? Porque ela era dada como louca. E tem um motivo ali também para que isso seja muito firme, porque também tem a história do Lago Negro, então tem uma outra subtrama ali que a Bettina desenvolve e as coisas vão se encaixando. Quando você fala assim, não é possível que essa história vai ficar toda fechada, é possível, porque a Bettina vai fechando todos os pontos no decorrer da história, principalmente do meio para o fim. Então você entende que a tia-avó não era tão doida assim, você entende que a subtrama no Lago Negro tem uma ligação muito forte com o presente da leitura. Então tá tudo intercalado. E olha, gente, o final desse... Eu não vou falar, não vou dar spoiler, mas o final desse livro é assim de sentar e arrancar os cabelos do sovaco, aqueles que a gente nem tem, entendeu? É desse jeito. Ô, Bettina, esse livro vai ter continuação? Se vai
É? É? Eu acho que sim. Ai, sim. Então, é porque não era uma coisa que eu queria fazer, tá? Mas eu recebi uma mensagem de uma leitora que assim me tocou bastante, assim, porque ela disse que ela se apaixonou tanto pelo livro, ela não queria que terminasse, e, e ela assim botou até uma carinha de choro, assim, né? Se eu não ia continuar a história de alguma maneira, né? Sim. E é interessante porque quando eu terminei a história, não era mais um lugar que eu quisesse voltar, né? Entendi. Porque realmente assim a história foi bastante densa assim para escrever, me custou bastante. Mas eu refleti assim, depois eu fiquei pensando e eu acredito que sim, que eu já sei até o que eu vou fazer, Que sabe? delícia! Então eu acho que merece. Não agora, porque eu tô escrevendo o meu terceiro livro, agora eu estou no meio dele, né? Mas eu acredito que para o ano que vem eu comece a escrever. Muito bem, então teremos aí provavelmente a continuação em 2025, 2026, talvez. E, gente, eu não vou entrar aqui no quesito das 13 bonecas, porque não tem como falar sobre as bonecas sem dar spoiler. E aí não tem como, não tem As como. bonecas Vocês vão ter que ler para entender o que envolve essas 13 bonecas. Eu já adianto que vocês vão assim enlouquecer com essas 13 bonecas, tá? Agora, ô Betina, eu vi aqui que você foi muito bem colocada num concurso literário lá em 2003, um conto chamado Uma Figura na Névoa. O que fala esse conto? Meu Deus, isso é velho, né? 20 anos, né? Não, mas eu lembro bem desse conto. Esse conto eu lembro bem, tá? Então, eu tinha acabado de sair do curso de História, de me formar, né? Estava já fazendo pós-graduação. E, assim, do nada, vamos dizer assim, né? Me deu uma vontade louca de escrever um conto. Nunca tinha escrito nada, tá? Nunca, assim. E sentei, a história saiu. Claro, um conto é uma coisa mais curta, né? Não tem, assim, aquela complexidade tão grande, né? E na época eu tinha ouvido falar de uma lenda urbana, né? Alguém tinha me contado uma lenda urbana. E aí eu peguei essa lenda urbana e fiz essa história de uma figura na névoa. E, inclusive, super interessante que tu tenhas falado sobre esse conto. Agora esse ano, inclusive, eu escrevi um conto chamado A Mulher de Urano, que tem uma pegada bem grande daquele primeiro conto, lá de 2003, e que vai sair na Mistério Retrô, na revista Mistério Retrô, né? Da próxima, acho que é mês que vem. Então, é bem interessante, porque não é uma continuação, não é nada, mas ela tem uma pegada bem forte daquele primeiro conto lá da figura na Ah, névoa. que E esse conto é uma história assim bem resumido assim de uma adolescente, uma menina assim, sei lá, 17, 18 anos, que sai com as amigas uma noite e eu até me inspirei na minha cidade, ali no Oktoberfest, mas eu faço outra cidade com outra festinha, né, com outra coisa, mas me inspirei ali. E, e ela, assim, muito introspectiva, muito envergonhada, não falava muito com as pessoas, mas esbarrou num rapaz muito bonito que ela não conhecia, nunca tinha visto. E eles conversam a noite inteira, né? E eles, né, ficam assim, se envolvem e tal. E ele leva ela para casa, né? E ela fica extremamente apaixonada por ele, ele fala o nome dele e tal, enfim.
Nos dias seguintes, assim, ela não encontra, ninguém sabe quem é essa criatura, né? Então ela vai atrás, vai procurar, parece que é uma coisa que sumiu, ele sumiu, assim. E aí tava com uma jaqueta, né? Tem isso na história, ele tava com uma jaqueta de couro e tal. E aí, para resumir a história, ela vai, procura, e ela descobre que ele já tinha morrido. Né? E aí ela vai lá no cemitério, a jaqueta, e termina com a jaqueta de couro em cima da lápide dele, né? E aí esse conto, eu mandei, na época tinha esse concurso, isso nem existe mais, e eu mandei assim, sem pretensão nenhuma, eu realmente não tinha pretensão, mas mandei para ver, né? Sei lá, mandei. Gente. Fiquei feliz porque foi o primeiro e foi de uma certa maneira bem recebido, né? E agora a gente tem um leve toque desse conto nesse próximo conto ali da Mistério Retrô. E é bem legal, assim. Gostei desse conto. Você também tem ali uma participação na coletânea Hacking para o Natal, que foi publicado em 2008 com o conto Presente de Natal. Esse conto fala sobre o quê? Esse conto, a gente tinha que escrever algo sobre o Natal, né? E aí, assim, ó, eu não lembro direito desse conto, tá? Bem sincero, esse conto se passou, assim, mas o que eu lembro dele... É super sincera, né? Na cidade estava tendo vários assassinatos, assim, estavam querendo cancelar o Natal, inclusive, e é um conto bem denso, assim, bem mórbido até. Ele tem uma pegada bem, assim, bem um peso, assim, sabe? Fica aquela coisa do tempo ruim, né? Daquela coisa mais pesada, assim. E está tendo vários assassinatos na cidade. E no fim se descobre que era que tem o final, assim, né? Que quem estava matando era o próprio Papai Noel, tá? Era uma coisa assim. E aí termina assim com... Coitado do Papai Noel! Virou um assassino, gente! E aí é um conto assim de, vamos dizer assim, terror um pouco mais fantástico, assim, né? Ele tem uma pegada assim de fantasia também, né? Ai, acabando aí com o Papai Noel da vida das pessoas, Sim, gente. acabei, né? Que tristeza. Ô, Betina, quem quiser comprar 13 bonecas, ele tá à venda aonde? Ele está à venda na Amazon, tanto físico quanto no Kindle, né? E ele também saiu em audiobook agora. Acabou de sair essa semana, pela Amazon também. Eu vi que saiu o audiobook do livro, mas esse audiobook você mandou fazer e disponibilizar? Não. Ou foi da própria Amazon? Não, foi a Amazon mesmo. A Amazon procurou a Labrador e eles escolheram algumas obras para fazer o audiobook e 13 Bonecas foi um dos selecionados, que me deixou assim muito feliz. Eu fiquei muito feliz assim com isso. Mas partiu da Amazon, sim. Então, gente, tem o livro físico, o livro digital, o audiobook, e vocês também podem ler pelo Kindle Ilimitado. Eu coloquei o link aí para vocês nos comentários. É só acessar, que quem acessar aí através desse link tem vantagens na hora de adquirir, porque o podcast é afiliado do site da Amazon. Então é só clicar e seguir as coordenadas, tá? Que maravilha!
Betina, projetos para 2023, tem? Tem. Esse ano saiu o meu segundo livro, né, em fevereiro, que é A Coruja Preta. Eu vou até mostrar aqui. Esse aqui, opa, tá dando. Que aí já tem é uma pegada diferente do 13 Bonecas, né? É um livro inspirado nas histórias da Agatha Christie, então é um livro de detetive, né? De mistério, uma morte, tem lá um assassinato, né? E são 12 pessoas que estão confinadas numa casa, uma pessoa morre, né? É assassinada, e aí a gente tem a outra pessoa que vai ser o detetive que vai descobrir o que aconteceu. Então é bem estilo da Agatha Christie. Esse livro eu tive a mentoria dele, do Tito Prats, né? Que hoje assim, é o maior especialista em Agatha Christie no Brasil, né? Então ele me mentorou durante o livro, assim, durante a escrita, foi bárbaro. O livro está bem legal, está na Amazon também, tanto em físico quanto no Kindle. E aí eu estou escrevendo agora o meu terceiro livro, que se chama Anjos de Porcelana, e que também ele tem uma pegada da Agatha Christie também, mas ele já é um pouquinho mais denso, né? Ele já tem uma coisa mais também de suspense, assim. Né? Esse vem em 2024. E eu espero lançar em 2024. Eu estou na metade dele, eu acredito que se eu der uma aceleradinha eu consigo lançar ele em 2024. Ai, que delícia. E aí depois a gente tem a sequência do 13 Bonecas, né? Cheio Vamos de projeto, assim é que eu gosto. Inclusive, esse da Coruja eu já quero ler, para trazer você de novo, para a gente bater papo sobre esse livro da Coruja. Legal, fico feliz. Super aceito. Betina, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Betina ST, Betinast. Betina com 2 T's, ST. Eu vou marcar a autora aqui na live para que vocês possam assistir no Instagram dela, no meu e em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Então já corre lá, já se inscreve, já segue a autora para acompanhar, que provavelmente ela vai voltar aqui para falar sobre o livro da Coruja, que tem aí uma temática mais de Agatha Christie. Vai ser incrível também. E Betina, querida, só tenho que te agradecer pela simpatia. Nossa, eu que agradeço, Monique. Eu agradeço a oportunidade, né, de falar um pouco aqui dos 13 Bonecas e dos meus livros, né? Te agradeço muito. Eu é que agradeço ter você no meu projeto esse mês, foi muito bacana. Estou muito feliz, vou ler seu outro livro com certeza. Eu só te desejo sucesso e que você volte sempre que você quiser, querida. Muito obrigada, tá? Obrigada. Igualmente para você. Sucesso. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje temos bate-papo com autores nacionais até 10h30 da noite. Já já eu volto. Betina, um beijo. Beijo, Monique. Obrigadão, tá? Obrigada.